E aí galera, aqui fazendo vocês mais um vídeo do canal. Galera, hoje eu tô aqui trazendo mais um videozinho de análise, né? Nós vamos dar uma... não vai ser uma análise. A gente vai ver e vou tentar dar uma analisada, né? No Cyberpunk 2077 Night City War Episódio 2. Então nós estamos aqui com o segundo episódio do Night City War, né? Eu vou dar uma olhada, uma analisada, ver como é que tá o jogo, ver se vai ter coisa nova, se vai mostrar gameplay nova, se vai ser igual aquele lá que mostrou só o prólogo do jogo, que era muita coisa. Vamos ver como é que vai ser. Então bora iniciar aqui pra ver como é que vai ser esse Night City War Episódio 2. Vou fazer do episódio 3 também todos os episódios que vêm, tá? Porque, né, Cyberpunk vai ter aqui gameplay de certeza. Então bora lá. Vamos começar. Vamos dar uma analisada, ver como é que vai ser as coisas. É só 5 minutinhos mesmo, mais rapidinho. Já termina. Só vou abaixar um pouco antes que eu fique surdo. Esse jogo é muito massa, mano. Tô louco pra jogar Cyberpunk. Night City War, episódio 2. Hello and welcome to episode 2 of... Não, eu não vou ler, tá? Porque, né, tá com a legenda, assim, só tipo, se vocês quiserem que eu leia, assim. Mas, tipo, como tá com a legenda, então eu não vou ler, tá? Só por fato tá com a legenda, então. Night City Eu não Wire. preciso ficar lendo. This is the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to be deep diving into Life Paths and showing you a... Então, eles vão aproveitar, tipo, como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Rumos de vida. Rumos de vida, e vou mostrar um novo tipo de jogabilidade. Então vamos ver como é que é esse lance do rumo de vida e como é que é essa jogabilidade. Eu acho que isso aqui, ó, esse Nomad, Street Kid e Corpo, eu acho que é os modos de jogo, né? Fácil, normal e hard. Eu não sei se aqui... não sei se é, né? Eu acho que é. brand new gameplay video, as well as having a chat to Philip from our quest team. Then we're going behind the scenes and taking a look at how Refused are bringing the band Samurai. Tá, peraí, não vai me dizer que o Keanu Reeves... Não, peraí, isso aqui é o Keanu... Keanu Reeves, ele vai cantar então no jogo. Tá, beleza. Então vou mostrar mais uma música que uma banda fez. Né, a banda Refused tá fazendo, né, pro Samurai, né, que é o personagem principal do jogo. Tá fazendo mais música. Então bora lá, eu acho que essas músicas vão tocar no jogo. E eu tô louco pra ver essa música, mano. And then we're showing you another new gameplay video. Nossa, tô louco pra and ver, having mano. a chat to Pavel, our senior gameplay designer, about just some of the tools of destruction that will be at your disposal in Night Vai City. ser muito massa esse jogo. So let's Ó, get started. ele Street com as Kid, Blade. Nomad or Corpo? Which will you pick first? Ah, então não é um modo de jogo, é uma coisa que tu vai escolher. Como é que é o nome aqui? Tá aqui um rumo que tu vai escolher. Rumo de vida, eu acho, né? Pelo que eu entendi, isso é um rumo de vida que tu vai escolher. Rumos de vida, é. Banco de dados. Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Banco de dados dos habitantes de Night City. Escolha a história do seu personagem. Cara, vai ser muito massa. Eu vou pegar logo a primeira só pelo carrão. Só pelo carrão que tá aqui. A primeira não, a do meio. Vou pegar logo a do meio só pelo carrão que tá aqui. Pera aí, quem que marcou ali que eu não li a legenda? Marginal. Olha só quem apareceu. Eu cresci em Haywood, minha família era a rua. Os vizinhos sempre se ajudavam em troca de nada. Fico feliz em ver que não se esqueceu das suas raízes. Vocês nascem aqui, vivem aqui, morrem aqui. Memórias de infância, deixa eu pensar. Salte pelos prédios, correr dos games, desce da polícia, né? Aquele gosto de ferro do sangue por cortar a boca. Nossa, mano, olha só. Mano, mostrou o carrão, mano. Ó, mostrou esse carrão aqui, ó. Eu acho... Não é parecido com... Não é... Acho que não é aquele carro que tá na capa do jogo. Não é uma capa do jogo, numa foto lá. Que aparece com o samurai. Mas é bem parecido. Se for, então eu tô falando que não é. Mas se não for, então eu tô falando que é. Então, tipo, é ou não é, né? Mas que parece muito aquele carro do Fortnite. Todo mundo briga por um trechinho da rua. Pra pior arruma. Tá, né? Beleza. Olha isso. Quer passar o resto da sua vida estudando rapineiro ou virar lenda da noite do dia?
Caramba, mano, que massa. Conseguimos. Estamos na Série A. Está pronto para perder. Ah, beleza. Então, Street Kid é mais ou menos, né? Tipo, nas ruas. Tu vive nas ruas, né? O Street Kid é mais que tu vive nas ruas. Então, pelo que eu entendi, sai ali, pá, medendo, tendo pau de todo mundo. E tenta chegar na classe A para se virar uma lenda do dia pra noite. Então, mais ou menos, esse é o Street Kid, né? Que é o Nomad. Minha infância é bom. Correr de moto pela primeira vez pelos morros. Esse aqui é no deserto, né? Porque tá dando pra perceber o Nomad. Esse é o Nomad, no caso, né? Esse é o Nomad. O Nomad é pelos desertos, então. Tá. Racing my bobber for the first time through the hills. Ah, que massa, mano. Que gráfico lindo. Oh, and Aí o primeiro beijo no kiss in the meio middle do of a milharal synth cornfield. sintético. We nomads choose. Nós vamos escolhemos quem é a família, é a escolha que forja os maiores laços, com um dever maior e mais resistente que Jequitiba. Compre Jequitiba. Mentira. Tô fazendo propaganda assim, tá recebendo. Meu Deus do céu. Minha família tá separada, por isso eu tô indo pra Night City. Massa, mano. Muito massa. Então tu é um renegado mesmo. Senti falta disso, sabia? Da camaradagem. Eu sei, eu vi no teu coração no dia que te conheci. Caramba, mano, olha que gameplay, mano. Sabe o que eu mais gosto nos Nomads? Esse gosto, não esse desejo por liberdade. Isso é fácil chegar em Night City. Os corpos estão com garras enfiadas em tudo. Eu só quero ver a... Nossa, olha isso. É que como eu tava lendo a legenda, eu não consegui ver os carros animais. Muito massa, mano. A gameplay tá legal, assim, pelo que tá aparecendo aqui, eu tô curtindo bastante, mano. Olha isso, mano. Cara, estourou a cabeça do bicho, do cara, mano. Estourou a cabeça do cara. Tá, Nômade, né, é nas ruas, né? Tipo, é lá no deserto. Tu começa lá no deserto e vai pra Night City. O Street Kid é nas ruas, tu vive nas ruas. Agora vamos ver o corpo, que deve ser com certeza a parte rica, né? O Street Kid eu acho que é a parte pobre. Eu acho que o corpo é a parte rica da cidade. Eu acho. Trouxe os relatórios que pediu pra... Era pra você ter entregado isso ontem. O mundo vai comer a gente vivo quando ficar sabendo disso. É, a parte rica. O mundo nunca vai descobrir. É a parte rica. Se eu rodar, você cai comigo. Não, eu não tô de sacanagem. Não é um pedido, velho. Mas não vai dar merda pra tudo, vai. Porque tu resolve a cagada do outros. Peraí, que é isso? Na contra-inteligência da Arasaka. Meu Deus do céu. A gente tá sempre na merda. Caramba, mano. Hoje eles se mandam passar ferro no cara, amanhã mandam alguém passar o ferro em tudo. Ah, o robôzão ali, ó. Tá, então, tá, esse carinha aqui, né? Esse aqui. Esse carinha aqui vai estar em todas as histórias. Tanto Nômade como Street Kid, como o Corpo, não importa. Ele vai estar em todas. Esse cara, então, tipo, ele vai estar... ele fala que ele vai ser teu melhor amigo no jogo, né? Você, tipo, que vai te ajudar. Então, tipo, ele vai estar em todas as histórias. Não importa qual que tu vai escolher, ele vai estar. Tá, beleza. Eu já sabemos que ele é um que vai estar o jogo inteiro. É assim que funciona, Jack. Se você quiser chegar no topo, tem que arriscar no jogo. Mas tu não tá no topo. E sim no seguro Arasaka. Tu é só o pendejo que mantém ele lá. Trabalhe para si, viva para si, assim que funciona. Quem é você? Quem você quer ser? Cyberpunk 2077. Galera, então tu quer dizer que tu vai poder escolher a tua vida. Se tu quer ir lá no deserto, o Nômade, o Street Kid, que é nas ruas, né? E ou o Corpo, que é os ricos. Mano, assim, isso que eu curti, mano, bastante. Eu curti os três, mano. Eu curti os três, mas quase certeza que eu vou escolher o Street Kid, pelo fato dos carros. Porque aqueles carros são muito lindos. E eu gostei daquele carro, dos carros ali, mano. Não é nem pelo fato dos carros. É porque eu quero também ver a história do Street Kid. Então, tipo assim, ó. Como eu falei, acho que eu vou fazer todas as histórias desse jogo. Acho que eu vou fazer o Street Kid em vídeo, gameplay normal, como se fosse a primeira vez jogando. E fazendo as lives, né, de missão secundária. E o Nômade e o Corpo, eu faço live deles. Fazendo a história de todos. Eu quero fazer todas as histórias do jogo. Com todos os finais, com tudo. Se tiver mais de 2 finais, eu quero fazer tudo. Todas as histórias e todos os finais. Eu quero, tipo, tudo. Fazer tudo que tem pra fazer nesse jogo. Até não poder mais. Porque eu tô louco pra jogar e é 200 conto. Então eu tenho que aproveitar bastante. Cyberpunk 2077. Curti muito as histórias.
19 de novembro. Aê, finalmente, mano. Vamos logo, 19 de novembro, mano. Philip, it is so good to see you again. It's actually been a while since I've had a chance to interview you about Cyberpunk. So I think for today, we'll start with a question that everybody wants to know. How does the path you pick affect your time in Night City? It actually affects your time quite a lot throughout the whole game, but let's start at the beginning, because basically our game has 3 different starts depending on your life path. Tá, vai afetar. Dependendo do rumo de vida que tu escolhe, vai afetar no teu futuro do jogo. Beleza, vai ser muito massa, muito legal. As an example, if you choose the street kid life path, you have lived most of your time in Night City. You know the streets, you know the gangs, you know the slang, you kind of know what's going on in the, let's say, lower life aspects of the... Então quer dizer que se tu escolher o Street Kid, né, que é o marginal, tu vai saber tudo das gangues, das ruas, das gírias, muito... Nossa, mano, vai ser muito legal isso. City, which can of course give you lots of good opportunities also later on in the game. But if you start as a nomad, you actually used to be part of a nomad clan and a nomad family. Tá, tu vai fazer parte de uma família, né, do nômade, tipo, dos nômades, vai ter uma família nômade, né, como eles falaram ali no começo que cada um tem da família lá, pá, então tipo, tu vai ter uma família, eu acho que eles vão te ajudar, essa tua família, pelo que eu tô entendendo. Aí, ó, os desertos ao redor, nomads that roam the deserts around Night City, that we call the Badlands, actually value their family above anything. Os nômades são os que, tipo, valorizam a família. Então, tipo assim, em torno de família. É o que eu tô entendendo. Mas em torno de família, tipo, a família vai te ajudar. Só que, tipo, pelo que parece, tu não vai conhecer nada das gangues. Das ruas de Night City, não vai saber quase de nada daquilo ali. Então, tipo, é uma coisa que vai afetar muito no jogo. Então, tipo, vai ser muito legal escolher. But for one reason or another, you actually left that family behind. And now então the quer beginning dizer que talvez a família não esteja sempre pra te ajudar, porque tu vai deixar, né? Game for you will actually be... Então, aqui ó, uma coisa importante. O começo do jogo é você tentando chegar em Night City. Quer dizer que no Street Kid, tu já vai estar em Night City e no Nomad tu vai tentar chegar. Vai tentar ir pra Night City, que vai ser uma coisa muito legal. Eu vou ser do carro aqui. Vai ser uma coisa que vai ser muito legal. Então esse aqui, tu tem que tentar chegar em Night City. How to get into Night City muito and massa. how to make a new life there. Then you can also choose to actually be a corporate, which is the corporate life path. And that basically means that you're not at home in the streets of Night City or in the deserts of the Badlands, but Peraí. Isso significa que você não se sente em casa. Quer dizer que se tu escolher o corpo, tu não vai se sentir em casa nas ruas de Night City, nem no deserto. Então, tipo, not at home in the streets of Night City or in the deserts of the Badlands, but actually inside the boardroom, because you rose the corporate ladder of the Arasaka Corporation, which basically gives you the ability to sometimes, read between the lines, read people when they're trying to do business, which of course can give you many nice opportunities later on. So this isn't just about the start of the game. Can you maybe help people understand how this translates into... Então, tipo, como ali, o corpo, tu não vai saber nada da Serra Baldinha, nada das ruas de Night City, só vai saber da agência. Mas tu vai ter como saber como as pessoas estão barganhando contigo ou não. Nossa, mano, uma coisa que, como eu tô falando, vai afetar muito no futuro do jogo. Tipo, no começo, tu já escolhe uma coisa que vai afetar no futuro. Tipo assim, é muito raro de acontecer isso em um jogo, mano. Na verdade, não sei. Eu não vi nenhum jogo assim, acho que afeta, tipo, disso. Assim, tá ligado? Por exemplo, Life is Strange, Walking Dead, Telltale, essas coisas assim, de jogo de escolha. Mas eu não tô falando desse tipo. Tô falando desse estilo aqui de Cyberpunk. Nunca vi um jogo que tu, por exemplo, tu escolhe um estilo de vida. Um estilo de vida que vai alterar no futuro. Isso aqui eu não... Pelo que eu sei, que eu já joguei, que eu já vi vídeo, eu nunca vi. Só se eu já vi, não me lembro. Mas pelo que eu vi, eu não me lembro de nada de ter visto isso em algum outro jogo. Tá? Isso é o que eu tô falando. Não me lembro de ter visto isso nada em mais nenhum outro jogo. Mas, tipo, mano, muito legal esse lance. Tu escolher uma vida e vai afetar no futuro do jogo, mano. Pra mim é uma novidade. Yeah. So the thing is, we make Cyberpunk a real RPG, and part of that is that you can play your character from the start to the end. And of course, we have these life paths affecting the beginning of the game, but we wanted to make it so you have your life path opportunities throughout the whole game until the game is over. And as an example, we do that by giving you additional options and dialogues. Tu vai, como falar, né? Tu vai poder escolher o diálogo, né? Se tu, por exemplo, escolher o diálogo, tipo, escolher o diálogo lá, o que tu quer falar ou não. So I can give you one specific example. And this is a mission where you have to steal a flathead robot from the Maelstrom gang.
basically those Maelstormers stole that flathead before from a corporate transport, and the owner of that corporate transport, Meredith Stout, wants you to do something else, and this is an optional objective. And even within tu pode fazer até um objetivo opcional na missão que tu tá fazendo. Muito massa. Muito legal. That objective, we want to give you some options. So as an example, if you have a corporate life path, you basically know what Meredith Stout is really about. You can read between the lines and you can get some additional options that may be... Muito legal. Aqui, ó, o lance de escolher o que tu quer falar. Mano, é como se fosse o The Witcher, né? É mesmo The Witcher, que tu pode escolher as tuas falas. Muito massa. Vai ser muito bom esse jogo. Actually later enable you to do a completely different thing with the Maelstrom gang. And if you're a nomad, you know exactly some more details about how these Maelstormers would have even been able to steal a robot like that from Meredith Stout, who's part of the very powerful... Quer dizer que se tu jogar o do Street Kid, tu não vai saber quase de nada deles, né? Mas vamos ver, vamos esperar ele terminar de falar. Powerful Militech Corporation. As a street kid, we as an example don't give you a specific new dialogue option in that dialogue, because as a street kid, you do not have a lot of experience dealing with higher up people like Meredith Stout. But we want to give you additional options that fit your life path very well. So later when you actually talk to the Maelstrom gang, one member of the gang offers you some illegal substance, but as a street kid, you actually know what this is about. You can talk some shop with him, and that might actually make that character like you a little bit more. So Philip, I do have a couple of extra questions for you based on the video we just saw. And the first is about nomads. So the nomad life path, this starts in a place called the Badlands. Legal, mano. Olha is this somewhere you get to visit even if you don't pick nomad to start with? Yes, absolutely. Peraí. You get to visit Esse é um lugar que podemos visitar mesmo não escolhendo. Se tu não escolher os nômades, se tu, por exemplo, se tu botar Street Kid ou Corp, eu não sei se o Corp dá, eu acho que dá também, com certeza dá. Tu pode... porque óbvio que o jogo não vai se passar só nas indústrias, né? Então, tipo, tu escolhendo Street Kid ou Corp, tu pode ir pras terras baldias pra visitar. Muito legal, mano. Olha esses gráficos, olha essa areia, assim. Tipo assim, óbvio que vai estar melhor dentro do game, né, mano? Nomad to start with? Yes, absolutely. So the thing is, Night City is surrounded by this huge landscape that we call the Badlands, and you can go there whenever you want. So as an example, if you actually do play the Nomad life path at the start and you are in the Badlands, you can even see Night City on the horizon. Que bonito, and we want to give you the option later in the game, if you want, you can just take your car and drive out of the city. You can go there whenever you want. Thing is, you might not want to, because the Badlands can be a pretty dangerous place at first. Então, tipo, no começo vai ter, eu acho, uma vontade de explorar as terras baldias, né? Nossa, que vontade de explorar esse lugar, mano. Mas aí tu vai pensar, não, mas é perigoso demais. Vamos esperar estar um pouco mais equipado. Mano, muito legal. Pelo menos assim que eu me vejo jogando, né? Vou para as terras baldias, não. Tá muito perigoso, vou esperar um pouco mais. Time has not been very kind to the Badlands. There have been many wars in the past. There's global warming. So most people that do live out there don't really have another choice about it, or are nomads that love this life and are all about it and are very battle hardened. We of course also want to tell their stories, because we want to tell many different stories throughout the cyberpunk genre, which means that you will also find missions that lead you out in the Badlands, or where you deal with the people living there. Muito legal. Philip, can you tell us a little bit more about the character, Padre? Então, tipo, vai ter missão que tu vai ter que ir pra lá. Então, não tem muita escapatória. He's the guy we see giving his business card to Street Kid V in the video. Who is this man? Yeah, so Padre is actually one of the fixers in Night City. And fixers are people that work as intermediaries. So if someone who has a lot of money needs a problem solved, they go to a fixer. And a fixer then finds people who can solve that problem. And these people are people like you, V, cyberpunks. Fixers are very territorial. So Padre specifically works from Haywood, which is where you as a street kid grew up in, so you already know him. You might have already seen another one of our fixers, who is called Dexter Deshawn, and he works in a different part of the city. So specifically Padre, you might know him as a street kid, but even if you played other life paths, you might sooner or later meet him, because he's operating in Haywood, which is a pretty big place with many good jobs. So if you want to make some cash there, you will sooner or later deal with Padre. Philip, thank you so much for joining us. Now on my first playthrough, pretty sure I'm going to be picking Nomad. Pera.
Ah, tá. But for those watching, we would love to know what you'll be picking. So have a think about it and send us a tweet. Don't forget... Olha, eu acho que um que eu escolheria seria mesmo o Street Kid. Eu curti bastante ali a jogar na série do Street Kid. Era com certeza que eu ia pegar. Eu achei muito massa, mano. Nas ruas, parkour, corrida, mano. Muito massa. Tá feito pra mim. Feito. Corrida, parkour. Não, deu pronto aquele ali, tá ligado? Aí, tipo, tu, como falaram ali, se tu escolher o Corpo ou o Nômade, tu vai poder encontrar com eles alguma hora. Que é uma coisa muito legal. Então quer dizer que, tipo, tu vai poder encontrar com os personagens, mas, tipo, não com a mesma missão, tá ligado? Nossa, não, tipo, muito legal. Tá muito bom, mano. Então mostraremos outro vídeo de jogo. Later in this episode, we're going to be showing you another new gameplay video and having a chat to Pavel, our senior gameplay designer, about just some of the tools of destruction that will be at your disposal in Night City. Mano. But before that, let's talk about music. Opa, music vamos lá. plays a huge part in bringing Night City to life. Now, in future episodes, we're going to talk about things like radio stations and even the original score. But today, we're going to take a look behind the scenes at how Refused to bringing Johnny Silverhand's band, Samurai, to life. A banda do John... Pera, é a banda do Johnny Silverhand, então, que é a banda do Ken Reeves. Mano, muito massa. Né? O Johnny Silver... Quem não sabe, né? O Ken Reeves vai ver o Johnny Silverhand no jogo Cyberpunk. Então, tipo, mano, isso é muito massa. Então, como ali mostrou ele cantando, mano, nossa. Que deu a vida ao Samurai também, né? Que é o protagonista, né? Ah, tá. Achei que era trailer. Nossa, olha isso. So it's kind of interesting to get into like the mindset of who is this character and what would they write about, or what's their agenda. É tudo com base na história do Samurai, né? It's eu acho. interesting to try to like catch a language. Ou do Johnny Silverhand. Try to catch a language that's like part of. Olha o Ken Reeves, mano. CD Projekt Ready. Em cooperação com Refused apresenta Tornando-se Samurai. Isso é meio que... There's a reason why we're here. Stockholm... não sei falar o nome desse cara aí. It was Piotr maybe who was a fan of the band. He knew Refused and he knew my voice and he said, oh, that's a perfect voice for Johnny. Nossa, vai ser muito massa, mano. And that they wanted, I guess, a sound that was a bit contemporary from when Johnny's supposed to have had the band, because he's sort of like an anti-establishment kind of guy. Gonna drag a corporal rat on stage, make him kneel, douse him with gas, then light him up. So of course there are things that you can relate to, and like just like this outcast and this rebel that's fighting against like the corporals, and that's definitely. Peraí. Vai poder jogar com o Ken Reeves. Tá feito o jogo. O jogo tá feito. Vai poder jogar com o Ken Reeves e o jogo tá feito. That's been a part of my life and a part of Refused life. We came out of the punk rock scene of northern Sweden. He's like the future version of us. You know? So I think it makes sense. I think it totally makes sense for us to be making these songs about him or for him. You know? So it's pretty cool. Tá mostrando o Ken Reeves em primeira pessoa, então acho que vai dar pra jogar com ele. No trills. But yeah, but like wide vibrato. And then just sort of build, slowly build sort of intensity. We don't have a different mode than just going all in. So we really work on these songs, trying to make them as good as possible. But then they're not actually our songs. It's interesting as a musician to play another musician, because that's essentially what we're doing. I mean, we're not here as Refused, we're here as Samurai. And I'm here as Johnny Silverhand, you know, so Johnny, it's like the voice we're representing here is someone else. It's Ele vai fazer a voz do Johnny. mindfuck. Nossa, mas essa música é muito boa, mano. A música do trailer lá. Né? Que aparece no trailer do primeiro trailer, no trailer da E3 que teve ano passado. Não, foi ano passado. Quando aparece, quando eles apresentam o Ken Reeves. I mean, the shouting in itself is just like second nature to me, because I've been doing this for a very long time. But then when someone comes in and says,
I'm happy with everything except for Asa Lynn. Again, it's Asa. Asa. Okay. The shouting's great, but think of that accent, or think of that like enunciation. It's a bit weird because it's a very different way of singing when you're screaming like that, and it's hard to sort of Swallowing some syllables there. adjust your accent. Oh yeah, just try it again. So it's been a bit frustrating. It wasn't Essa música é muito wasn't boa. horrible, but it wasn't great. But I mean, I get No it. foi I mean, horrível, não foi. you have to maintain the illusion that this character that's a character of the game also is me, like when I'm singing it. So it makes sense. But yeah, it's a bit different to have someone telling you exactly how to announce it things. Because I'm not usually people just like give you thumbs up and they're like, you know, you think of things like the rhythm and you think about the pitch and you think of all these things. But then someone comes in and like, that word sounded weird. I'm like, what? No, that's how I sing. But so it's been a very yeah, a bit painful at times. But it's alright. See this on, I'm chipping in. Roll the bones, I'm chipping in. Essa música é boa, mano. Deus! A música é muito massa, essa música é legal. It's a very interesting thing to be part of. As a person that's not a gamer, I don't think I fully understand the impact that this might have. If people like these songs and if people are excited, then that's going to be great. I mean, we are spending a lot of times trying to get this right, trying to get it to sound like, you know, like Samurai would sound, you know. So it's quite interesting. It's a very different way of making music, actually. Tentando fazer a música o mais perfeita possível, mano. Já ficou, né? Já tem música que eles botaram aí que ficou You can perfeita, already né? find 3 Samurai tracks available on streaming services, Oh. Chippin' In, Never Fade Away, and the Ballad of Ravers. But we're excited to announce a 4th Chippin' In, song jovem. called A Like Supreme, which is coming to streaming services today. Esse aí That means eu you ouvi can check hoje. it out once the show is over. Don't forget that if you're tuning in late, or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channel soon. Next up, Pavel and I are going to introduce you to some creative ways that you can solve problems in Night City. Nossa, olha as Blades, mano. Ferramentas de destruição. Vamos ver. Se tiver os carinhas do jogo falando, daí eu falo junto. Hey V, I Fala, have a Vi. job for you. Tenho um serviço pra você. A client of O mine is cliente meu making tá a bomb negociando stick. armamento. He Ele precisa de needs proteção. protection. It could get hot. A chapa pode very esquentar. hot. E The gun dealers os on traficantes são Maelstrom. da Maelstrom. E eles falaram, Alas, não pena, nothing nada ever acontece transpires quando as o plano planned. já foi. Olha essa, You olha essa jaqueta, mano. A jaqueta é massa. Olha só. Calma aí. Aqui dá pra gente analisar umas armas. Essa arminha aqui, que deve ser uma metralhadora, uma 12. Uma katana. Tem katana no jogo. Tem katana. Mais uma arminha aqui. Tem umas pistolas aqui também. Eu não tô conseguindo identificar que tipo de arma é essa, mas pode ser uma metralhadora ou uma 12. Tá, granada. Parece que são suportes de granada. Ah, beleza. Beleza. Então aqui, ó, como ela citou aqui, ó. Os traficantes são da Maelstrom. Que os caras citaram lá no começo. Nossa, muito massa, né? O cara citou lá que pode saber se eles estão barganhando, se eles estão... Muito legal. Não, esse jogo vai ser muito bom, mano. Muito bom. Será que isso é uma pena, nada acontece com o Palmeiras? Joga com ele. É melhor se preparar pra isso. Nossa, isso aqui é um tipo de sniper, com certeza. Olha a pistola, mano. Quero ver ele arrumando a arma de novo, mano. Ó. Muito legal, mano. Armas tecnológicas. Tsunami Nekomata. É uma sniper rifle. Semi-automática. Doze dupla. Nossa, mano. Armas poderosas. Carnificina. Venom, tá ligado? É uma 12, né? É uma escopeta, né? Que marcou ali, né? Carnificina. Shotgun, né? Uma shotgun. Caramba, mano. O bicho voou, mano.
de assalto, armas inteligentes, Chicken TK20, machine guns, submetralhadora. Olha essa música, mano. Esse jogo vai ser muito bom, mano. Tu nem precisa mirar no cara. Legal, mano. Essas aí já são outras. Armas corpo a corpo. Katana térmica. Olha isso, mano. Olha isso. Cara, mano. Cybernética. Ah, a Blade. Lâminas louva-a-Deus. Nossa, mano. Que jogo pesado. Vocês viram? Vocês viram? Ele fatiou o cara ao meio. Será que o texto é pesado? Olha isso, mano. Esse jogo vai ser muito pesado. Ele cortou a cabeça e o braço do cara. Com certeza no jogo tu vai poder cortar mais partes, não só a cabeça e o braço. Meu Deus, com certeza vai, tipo, um Resident Evil 2 Remake, vai poder fatiar os caras. Só que bem melhor. Não que Resident Evil 2 Remake é ruim, é bom. Tá, muito bom. Curti. É muito bom Resident Evil 2 Remake. Mano, tu vai poder. Eu usei o exemplo do Resident Evil 2 Remake, né? Pelo fato de tu atirar na perna do zumbi e ele quebrar. Então tu vai poder fatiar muitos caras, mano. Braços de gorila. Eu acho que é aquele lá que mostra no trailer pra abrir o. Que ele pega o negócio, abre o sistema de lançamento de projétil. Ah, Homem de Ferro, mano. Mano, olha isso. Mano, muito legal. Mano. Com certeza eu vou usar as Blade. Aquelas que eu esqueci o nome. Aquelas lâminas louva-a-Deus. Com certeza eu vou usar aquelas ali. Eu achei muito massa o trailer. Gabe, você tá afim? Gabe. Você tá afim? Yeah, I'm in. É, tô sim. Cyberpunk 2077. Mano, que jogo, mano. Que jogo é esse, mano? Pavel, thank you so much for joining me. Now, there was an awful lot in that video, right? Because it's more than just guns. Absolutely. We have melee weapons, we have ranged weapons, we have cyberware, we have offensive cyberware, defensive cyberware, armor. We could talk for hours and hours about this stuff. I think just for today's episode, we should keep it simple and let's just talk about guns. Can you tell us the different types of guns that will be in the game? So we have three distinct types of guns in our game. We have power weapons, we have tech weapons, and we have smart weapons. Nossa. Now, power weapons are the As most armas similar tradicionais são as mais semelhantes às weapons. armas One contemporâneas. thing they can do, which Eu li, tipo, que, né, mas tipo... são tipo as armas contemporâneas, 12, de assalto, essas coisas. normal weapons cannot is ricochet bullets off of surfaces. So you can hit somebody hiding behind cover or hiding behind a wall. Deixa eu ver, eu tava lendo So o you can negócio. hit somebody hiding behind Caramba, cover or hiding legal. behind a wall. Now, tech weapons, on the other hand, use electromagnetic power to propel a fully metal projectile to extreme velocities. What that allows them to do is to punch through cover or punch through Estourou, bicho. walls to hit somebody who's not even aware that Estourou you're o cara, there. mano. Smart weapons use guided missile technology to actually track targets in real time. So you can hit somebody who's dodging, running away from you, or you can hit somebody who's hiding behind cover. Mano, olha isso, mano. Muito Pavel, legal. Cyberpunk doesn't just contain FPS elements, right? It's also a fully fledged RPG. So can you tell us how you guys approached introducing those RPG elements into gunplay? So I can tell you one thing, Holly, it wasn't easy to merge those two elements together. Now, we've Nossa, eles spent combinaram RPG com... O que ela falou? RPG e FPS junto, mano. Easy to merge those two elements together. Now, we've spent a considerable amount of time merging the RPG and FPP side of our game. What the player will experience is that V changes from a small-time mercenary to a legend in the world of Night City. V becomes more and more proficient in using weapons as the game progresses. So they will see that reload times become shorter, the accuracy of your weapons grows, you will have faster aiming time, you will move... Peraí. Mas enquanto mais tu vai avançando no jogo, acho que, tipo, pelo que eu entendi, é que eu tava olhando a gameplay, desculpa. É que, tipo, eu acho que pelo quanto tu vai mais usando a arma, eu acho que... Eu vou ter que voltar pra trás que eu tava lendo um negócio.
He becomes more and more proficient in using weapons as the game progresses. So they will see that reload times. Então, tipo assim, quanto mais usa as armas, tipo, não sei se, tipo, ou se, por exemplo, se usar só a pistola, vai ficar, tipo, recarregar rápido a pistola, tirar mais alto só com a pistola ou com as outras armas, né? Shorter, tipo, quanto mais tu usa as armas, tu vai ficando mais rápido com elas, recarga. Of your weapons grows. Precisão, you will have faster aiming time. You will move faster with your weapons. Everything becomes more in your control. Quer dizer que, tipo, o personagem vai aprendendo, tipo, vai pegando mais controle da arma, o que é uma coisa muito legal. Gives you more opportunities to defeat the biggest encounters that we've designed for you. So I have prepared a few extra questions for you, Pavel, if you're feeling up to it. Of course. Okay, well the first is going to be, how do you find more weapons in Night City? Like, where will players be looking for them? So I expect the players to look everywhere for new and exciting weapons. You can of course buy weapons at vendor shops, and they will house an entire catalog of weaponry that you can get. However, the best weapons that you can find will be taken from enemies. Tu pode matar o inimigo e pegar a arma deles. Or loot caches that we have everywhere in Night City. The weapons rarities range from common through uncommon up to rare and then legendary. And as they go in rarity, they actually climb in power. However, legendary weapons are very specific in such a way that they possess unique abilities that you will find on no other weapons in the game. The players will actually need to make some tough choices to find some legendary weapons, because maybe they need to choose whether to kill a person who holds the legendary weapons that they want, or to spare them because they like them as a character. Nossa, mano. Isso vai ser uma coisa, tipo, muito legal, tipo assim, e difícil ao mesmo tempo, né? E ruim ao mesmo tempo, muito legal e ruim, porque, tipo, se tu vê um cara com uma arma lendária, por exemplo, tá o Keanu Reeves com uma arma lendária, né? Tu pode escolher entre matar ele pra pegar a arma lendária ou deixar ele vivo, mano, pra continuar sendo teu amigo porque tu gosta do personagem, mano. Só dou exemplo do Keanu Reeves, não sei se vai ter isso com ele, mas só tem o exemplo dele. Eu sou amigo ali do jogo, mano, essa é uma escolha muito difícil de fazer, mano. So next question, let's talk about weapon modifications. Pode modificar? What mods can people give to their weapons in Night City? So we have two types of modifications in the game. One of them would be modifications that we call attachments. So these would be scopes and silencers, and you can see them actually being attached to your weapon as you're playing the game. They give you statistics advantage, and they give you more opportunities in gameplay. The other part of mods would be software mods. Now these are basically small chips that you install in your weapon, and they actually change the statistics of the gun. They can give you damage, they can give you accuracy, or they can give you more fire rate. Some of those mods actually change the gunplay on a more fundamental level, so they can give you non-lethal rounds, biochemical rounds to tear through that armor even faster. So I suppose for my final question, why don't you tell us about your favorite weapon then? Which is your favorite weapon so far in Night City? Oh, there are so many weapons that it's hard to choose just one, but I can mention some manufacturers with their weapons that I absolutely adore. The first manufacturer would be Tsunami Defense Systems, who produces the sniper rifle Nekomata. That's a tech sniper rifle. That means that it can pierce through walls, so you can actually hit somebody who's hiding behind cover or who doesn't even know you're there. Of course, I also like a close quarters approach. And what that needs is a shotgun. One of the shotguns that we have in the game is Budget Arms Carnage. Now that thing is cast from pure steel and it weighs a ton. However, you can cut a person clean in half with it. Another shotgun. Peraí, não however, dá. you can cut No a entanto, person dá para abrir uma pessoa no meio com a arma. clean in half with it. Another shotgun that I absolutely love, it's for a more refined approach, I would say, is a smart shotgun, Kangtao Zhuo. That thing has 8 barrels, and that means it can track 8 targets independently. Now, killing an entire room was never simpler. Pavel, thank you so much for joining me. Thank you for having me. Mas pra que você podia me dar essa camiseta, né? Do jogo também. I'm actually pretty... Tá ligado? Não, assim não. Aí, camiseta massa, mano. Cyberpunk 2077. Eu cedi. Uma camiseta dessa aí pra mim. Be interested to see what kind of weapons people discover when they play Cyberpunk for themselves. Before we end episode 2, this is a reminder that
Não, não vai mostrar os carros, né? É que ele tá mostrando os carros ali. Agora não sei. Those who wish to dive deeper into it all can now pick up The World of Cyberpunk 2077. This is a brand new book created in collaboration with Dark Horse Books that will give you an extensive look at what makes Night City tick before jumping into the game this November. That is it for today's episode. Thank you so much for joining us. Don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels shortly. Thank you so much for tuning in, and we'll be back with Night City Wire Episode 3 soon. Daqui a pouco tem o episódio 3. Então, galera, é isso. Né? Episódio 3, episódio 2, no caso, Night City Wire. Tipo assim, eu curti muito esse episódio, mano. Mostrou as armas, os estilos de vida, tudo que escolher um modo de vida vai afetar no futuro do jogo. Vai ser uma coisa muito legal. Eu já falei. Eu com certeza vou escolher o... eu esqueci o nome dele lá, alguma coisa. Eu esqueci o nome. Vai ser você que vai aqui. Ah, Street Kid. Street Kid. E a arma. A arma com certeza vai ser uma katana, uma shotgun e uma pistola, né? Até uma metralhadora também, mano. Se puder levar 3. Se puder levar essas 4, né? Porque eu acho que, tipo assim, ó. Talvez dê pra levar uma corpo a corpo, uma pistola e outra. Ou não, né? Ou tipo, pode ser igual do Far Cry, né? Daí eu não sei como é que vai ser o inventário das armas. Mas tipo, essas são as 4 armas que eu quero usar. E a arma cibernética, com certeza, é as lâminas louva-a-Deus. Que é muito legal que aparece no trailer do jogo. Curti. Não, na primeira vez que eu vi aquelas lâminas no jogo, eu já curti. E, tipo, tu pode fatiar os caras. Não só com essa arma, quanto tanto com todas. Mano, tu dá um tiro de 12 e falou que estoura. Cara, arrebenta no meio. Mano, esse jogo vai ser pesado, com certeza. Tem muita coisa nesse jogo, né? Mas tô muito louco pra jogar Stadia, mano. Stadia. É o Stadia aqui, ó. Então esse jogo tá disponível pra Xbox One, PS4, PC e Stadia. Stadia não vai rodar. Mentira, vai que Stadia roda. Ninguém gosta do Stadia. Stadia não vai rodar assim, meu pai. Então, mas também vai ficar disponível pro Xbox Series X e o PlayStation 5. E pro PC também, pro PC também. O Stadia não vai rodar. Tadinho do Stadia, mano. Beleza, galera, então acho que é só isso. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até agora. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar esse vídeo pra mim, beleza, galera? Compartilha pra todo mundo que gosta de Cyberpunk, pra quem não gosta, quem gosta de jogo de tiro e furtividade, e também que falaram muito tempo que pode escolher jogar em furtivo ou sair na porradaria, sair com louco. Mas precisa jogar furtivo não. Mas tipo, vamos nessa, eu tô louco pra jogar, chega 19 de novembro logo pra mim jogar esse jogo lindo que eu tô louco pra jogar. Então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui que eu assisti na descrição, tá, do vídeo, né? Saco, deixar o link. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra quem quiser ver. Pra quem quiser ver mesmo aqui o vídeo. Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Vai ter mais conteúdo de Cyberpunk aqui no canal, tá? Tanto as gameplay, quando lançar o jogo, como live. E como eu falei, eu acho que eu vou querer fazer todos os estilos de vida. Porque tem muita coisa pra fazer e eu quero tentar fazer tudo. E também vai ter o episódio 3 do Night City Wire, que eles vão fazer, tá? Então, galera, o recado dado, livezinha sexta-feira de Outlast 2. Tô com medo, mas vai ter live de Outlast 2 sexta-feira. Então, galera, muito obrigado por assistir esse videozinho até agora. É só isso, meu Deus. É só isso. Então, galera, eu vou terminando esse videozinho por aqui. Até o próximo vídeo e falou!